Estamos aqui em mais uma edição de Women Who Care, hoje para conversar sobre os caminhos entre os cuidados clínicos, os cuidados de saúde, os cuidados dentro de uma ciência contemporânea e os cuidados dentro de um setting, de um ambiente com medicinas da floresta, um ambiente que envolve esses saberes ancestrais e ferramentas de cuidado que são dessa ciência antiga. Gosto de usar aqui a ciência e entendendo ela desses dois lugares, porque tanto a ciência contemporânea quanto a ciência tradicional são ciências. Inclusive, temos uma das nossas palestrantes aqui da Jurema, que a Jurema é uma medicina que traz muito essa palavra da ciência, né? Já já ela fala mais sobre isso com a gente. Só um momentinho, antes deixa eu apresentar esse projeto, essa nova série da Psychedelic Parenthood Community. E só um momentinho, deixa eu fechar os microfones aqui, gente. Pronto. A Psychedelic Parenthood Community é uma ONG que foca na educação psicodélica em contextos de parentalidade psicodélica. O que que significa isso? São formações comunitárias, tanto famílias de sangue, quanto comunidades, quanto espaços terapêuticos que envolvem as medicinas da floresta, que vivem em comunidade, que vivem seguindo esses preceitos da parentalidade. Em inglês a gente fala muito de kinship, mas kinship não tem uma tradução para português, então a gente usa parentalidade aqui para chegar um pouco mais próximo desse valor tão importante que a gente traz, né, de atuar em comunidade e trazer isso, trazer a utilização, a consagração de medicinas da floresta num contexto de comunidade é resgatar uma tecnologia ancestral, é subverter um pouco essa ordem contemporânea de individualismo, de separação das partes, tanto internas quanto externas, para a gente pensar em tratamentos, em curas, em autoconhecimento, principalmente envolvendo as bioculturas, né, que são medicinas que trazem a gente de volta para essa filosofia, para esse modo de ver a vida, onde tudo está conectado. Então, quando a gente pensa em comunidade, quando a gente pensa em parentalidade nesse contexto das bioculturas, dos psicodélicos, é sobre isso que a gente está falando. E, claro, essa advocacy para famílias que consagram a medicina e está a família inteira ali, né? Existem muitas comunidades de medicina que levam suas crianças, seus idosos, todo mundo vai junto, né? Isso é da cultura indígena e também é da cultura de várias pessoas não indígenas da cidade. Então, poder entender, respeitar e atuar da melhor forma, né, junto a essas comunidades plurais que consagram medicinas da floresta. Quem se interessa por todo esse tema, pela parentalidade psicodélica, bioculturas, consegue entrar na nossa newsletter, se inscrever, se conectar com a Psychedelic Parenthood através do nosso site gratuitamente. Vou colocar aqui para vocês no chat. E agora vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Já vi alguns rostos conhecidos aqui na plateia, então algumas de vocês, alguns já conhecem essas mulheres maravilhosas. Vou apresentá-las aqui para vocês. Temos Josane Miranda. Josane é nascida no sertão da Bahia, tem 47 anos. É mãe atípica de um adolescente neurodivergente. Também fisioterapeuta, formada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia há 22 anos. Trabalha com terapias integrativas há 10 anos, com foco na renegociação de memórias de trauma. Também é iniciada na Jurema Sagrada em Pernambuco desde 2019. Conduz cerimônias de Jurema dentro do seu trabalho terapêutico autoral, denominado Corpo Bússola, onde ela integra saberes acadêmicos e ancestrais em jornadas online, atendimentos individuais e vivências coletivas. Bem-vinda, Jo! Temos também aqui Carla Perdigão.
que é psicóloga formada pela PUC de Minas Gerais, cofundadora do Instituto LIS, Lar e Integração do Ser, e também tem atuação em saúde mental e gestão pública em Belo Horizonte. Desde 2015, a Carla se dedica ao vegetalismo amazônico peruano, com experiência no Centro Taquiwazi e no Centro Ampicuk. Depois você me corrige, porque você com certeza sabe falar melhor que eu. Atua na clínica desde 2008 e coordena as equipes de frente de trabalho no LIS. Bem-vinda! Por último, Raíssa Mendes, que sou muito suspeita para falar dela, é minha parceirona de anos de trabalho. E Raíssa é mãe de duas meninas, psicóloga há 11 anos, educadora, com pós-graduação e formação em psicologia junguiana, integração psicodélica, ecopsicologia e filosofias e práticas da natureza. É cofundadora do Instituto Mestra Natureza e do Instituto TEIA, onde facilita processos de aprendizagem e promove imersões terapêuticas. Em seus caminhos profissionais e pessoais, tece fios de um cuidado integral do ser, em busca de relações mais saudáveis e autênticas dentro e fora, entre humanos e a natureza mais que humana. Muito bem-vinda! Bom, gente, nesse primeiro momento a gente vai ouvir um pouco mais do que essas mulheres sentem de partilhar aqui com a gente, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, chegue mais, Jo, vem conversar aqui um pouquinho com a gente. Chego sim, licença para chegar. Boa noite. Chego com muita satisfação de falar tanto da prática clínica, essa renegociação de memória de trauma, que é algo que nos últimos 10 anos vem me encantando e começa também a partir de um processo pessoal, essa busca, quanto a Jurema Sagrada, que eu completo esse ano 7 anos de iniciada. Eu preciso começar dizendo que eu sou neta de um juremeiro. Eu sabia que meu avô paterno era filho de Ogum e juremeiro, mas não sabia muito da história dele. Quando eu cheguei ao mundo, ele já tinha partido, mas sabia que ele era um homem de Ogum e era juremeiro. Infelizmente, a educação que a gente tem, né, colonizada e colonizante, nos distancia das nossas origens, das nossas matrizes. Então, na escola não tinha ideia, fui criada dentro do catolicismo, muito distante dessas religiões de matrizes africanas e indígenas, com um olhar, às vezes, deturpado, né? Há uma intencional demonização, inclusive, para que a gente se afaste da nossa fonte. E assim eu fui seguindo. Adentrei o universo acadêmico na UESB, a Universidade do Sudoeste da Bahia, aqui no interior do estado. Fui fazer fisioterapia porque sempre fui apaixonada por reabilitação, por aquele lugar onde a vida parece que foi embora, que não tem mais vitalidade, não tem mais função, e a gente começa a estimular para refazer os caminhos, novas sinapses, novos estímulos, e de repente o movimento acontece, a vitalidade do tecido volta, e isso a gente pode expandir para mais dimensões, né? Eu me encanto pelo movimento de renascimento, de refazer, de regenerar, de restaurar, de reconstruir. Esse é parte do meu fascínio e do movimento que me leva para a fisioterapia. E eu tive uma trajetória não muito linear, assim. Queria ter feito logo pós-graduação, mas fui fazendo outros caminhos, passei num concurso, entrei no mundo corporativo, trabalhei como analista de negócios, trabalhei com projetos, gestão de risco. E aí, em 2012, em paralelo com a fisioterapia também, né? Fazia pilates, tinha estúdio de pilates. Tinha um olhar super acadêmico, fui curtindo o universo da academia, tinha vontade de investigação, né? A minha irmã também é professora universitária, então tinha aquele desejo de desse saber acadêmico, também me encanta as investigações, as pesquisas.
Mas em 2012, eu vivi uma situação crítica de vida, assim, de saúde. Eu vivi um burnout, quando pouco se falava disso, né? Agora a gente está vivendo uma grande crise, né? Um número de afastamentos elevadíssimo por burnout. Mas em 2012 isso não era muito uma realidade, e eu já estava vivendo esse esgotamento, junto com o acometimento do meu pulmão direito por uma tuberculose pleural e uma depressão. Um combo. E eu tentava sair daquele quadro crítico pelo que eu conhecia de convencional, né? E o que a minha família tinha acesso, contato. E eu não evoluía, não avançava. Eu tinha uma aproximação mais cultural com essas matrizes africanas e indígenas, mas da religiosidade, até então eu nunca tinha me aproximado. Sabia que tinha na família, né? Ainda alguns parentes vivos, mas aquela coisa distante, não falada. A minha mãe também não falava. Né? Eu lembro bem que a última semana de vida da minha mãe, ela falou tudo que eu busquei a vida inteira que ela falasse para mim. Assim, foram capítulos de revelação, assim, parecendo cenas de novela, porque a vida inteira eu busquei essas informações desse religare mais genuíno, mais autêntico e não formatado como me foi apresentado, né? E só na última semana de vida ela foi me revelando, e no enterro dela um grande finale, assim, com muitas informações sobre essas linhagens, sobre essas heranças, sobre o que já estava no meu caminho. Mas foi o adoecimento que me trouxe uma ampliação do olhar para além do que eu dava conta da academia. Só o que eu tinha de conhecimentos da ciência não dava conta para eu avançar. E nessas crises, nas minhas orações, eu pedia um horizonte, eu pedia um socorro. E nesse pedido de socorro, em uma semana eu fui cercada de pessoas do universo da ayahuasca, assim. Na semana seguinte aos meus pedidos, eu fui para Terra Mirim, que é um espaço do xamanismo aqui, e fiz uma cabana do suor, fiz uma caminhada da lua, e uma xamã me perguntou se eu já tinha consagrado a ayahuasca. Lá dentro da cabana eu cantei uma cantiga da Cabocla Jurema. E ela, quando terminou, ela fez: quem foi que cantou a cantiga da Jurema? Porque a gente não vê, né, na sauna. Ela: quem puxou a cantiga da Cabocla Jurema? Eu falei: fui eu. Você já consagrou a ayahuasca? Eu falei: não. Ela fez: considere essa possibilidade. Venha conversar mais, vamos conversar mais. E aí ela me fez um convite, né? E depois fui conhecendo várias pessoas do universo da ayahuasca, me vi envolvida, cercada, e fui me dando conta que eram respostas para o que eu estava pedindo. Porque nas minhas orações eu dizia que o grandioso, o grande mistério tem tantos caminhos, por que aquele ali que eu estava seguindo não estava funcionando e eu tinha que ficar naquilo ali? Eu queria um outro caminho que fizesse sentido. E eu conheci a ayahuasca em 2013, logo após que eu volto desse adoecimento, fiquei 6 meses afastada do trabalho, né, por conta da tuberculose. E no meu retorno, eu encontro com a ayahuasca, que começa a abrir os portais internos, né, me revelando coisas da minha linhagem que eu não tinha informação, que não sabia através dos meus pais, que já tinha sucumbido na memória familiar. E aí eu começo a me aproximar, né? Eu começo a ir para a aldeia, eu começo a ir para quilombo, eu começo a resgatar partes de minha história ancestral, descobrir heranças, né? Que chegam até mim. E aí, em 2016, eu decido morar em Serra Grande, no sul da Bahia, e fui morar no mato mesmo, assim, minha casa era mato até o mar, assim, o fundo da casa era mato até o mar. E fui me isolar para sentir a vida de forma mais bruta, mais
profunda, mais intacta, que ali tem uma natureza mais preservada, né? E aqui eu acho que a cidade também faz barulho demais para a hora que a gente deseja uma introspecção. E eu nunca tinha experimentado uma praia deserta, uma mata, entrar na mata sozinha. Então, tudo isso eu fui viver nesse processo de recuperação, porque foram várias crises, idas e vindas. Voltava a trabalhar, adoecia de novo, né? Passava um tempo de licença, voltava a trabalhar, outra crise. E sempre ali com a ayahuasca, até que num determinado momento, junto com o grupo de ayahuasca, me foi apresentada a Jurema. E o encontro foi tão genuíno, foi tão significativo que eu disse, essa força é muito familiar. Foi uma sensação de estar em casa. Parecia que com a ayahuasca eu estava procurando o caminho. E quando eu chego na Jurema, eu disse, estou em casa. E aconteceu de eu consagrar a ayahuasca depois da Jurema, e a ayahuasca me dizer assim, mas você já sabe a sua casa. Não precisa mais você vir aqui. E aí eu fiquei curiosa com a Jurema. Cheguei em Pernambuco em 2017 para visitar uma amiga e fui no terreiro de Jurema, a Jurema, o Catimbó Jurema. Que a Jurema, ela é uma expressão de religiosidade muito típica do Nordeste brasileiro, né? Marcadamente afro-indígena, mas também com tradições, né, judaico-cristãs, pega muita influência cristã católica, do kardecismo também. Porque a origem indígena, quando vai para a cidade, abraça. Né? Você estava lá no seminário da Jurema ano passado, né, ouvindo essas histórias dos, né, falando com Tabata, que estava presente também, essas histórias dessas migrações, né, do povo do sertão, quando começa a ir para a cidade e leva a Jurema para a cidade, essa Jurema abraça os trabalhadores do Cais do Porto, as mulheres da vida, como eram chamadas, né, assim, abraça. Abraça quem é católico, abraça. E no culto da Jurema, do Catimbó, que é essa Jurema que vai se fazer nas cidades, né? Tem esse abraço e essa mistura. Quando eu conheci em 2017, foi essa Jurema do Catimbó. Catimbó Jurema. E quando eu cheguei, já foi um jogo aberto e você é daqui. Fiquei assim, receosa um tempo, demorei de dizer o sim. E a Jurema começou a me cercar também. E no ano que eu disse que iria voltar e não voltei, a magia da vida fez uma indígena Quiriri, uma amiga muito querida, me pedir abrigo por um mês na minha casa, exatamente no mês de setembro, que é o mês das iniciações. E nesse mês de setembro eu passei o mês inteiro falando o nome Jurema, porque o nome dessa indígena era Jurema. Então eu me senti totalmente enredada na magia da vida, assim. E aí ela foi me contando sobre a experiência dela com a Jurema, o que era a Jurema na vida dela, e eu disse, vamos lá. No ano seguinte, 2019, eu me iniciei na Jurema Sagrada, no Pernambuco, e de lá para cá vem um desafio que a própria Jurema me trouxe, e eu acho maravilhoso esse desafio e gosto dele, que é sobre posicionamento, né? Porque eu não nasci dentro de um terreiro de Jurema, eu fui criada na urbanidade, né? Longe das tradições. Aqui na Bahia não tem tradição de Jurema. De Sergipe para cima ainda tem tanto mais, né? Alagoas tem, Paraíba, Rio Grande do Norte. Mas aqui na Bahia se perdeu essa tradição. Né? Não sou indígena, não estou na aldeia. Como é que eu vou falar de Jurema? Onde é que a Jurema se posiciona na minha vida? Como é que eu me posiciono com a Jurema? E aí, 2022, no meio das minhas rezas com a Jurema, ela me trouxe um trabalho, assim, foi uma canalização, uma ordenação, um trabalho que reúne
muito do que eu venho estudando nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos que eu trabalho com microfisioterapia, né, essa técnica manual, sutil, que ativa as memórias do corpo, traz à tona aquilo que o corpo viveu e não conseguiu resolver, né, para a gente renegociar de forma sutil e delicada, né, de forma orgânica. E todas as outras ferramentas desses 22 anos de fisioterapia, a Jurema me ajudou a organizar num trabalho que se chama Corpo Bússola. E ela também apontando para o meu próprio processo, que adoeci, e para me reorganizar, eu tive que aprender a ler a bússola do meu corpo. Eu fui percebendo o quanto eu estava alheia à própria linguagem do meu corpo, o quanto eu não conseguia perceber o caminho do adoecimento para poder fazer o caminho de volta, né, de restauração, de regeneração. E esse trabalho Corpo Bússola é uma forma de incluir a Jurema também, porque eu faço encontros online, eu faço encontros presenciais, tem uma sequência, né, de informações de realinhamento para a gente calibrar essa bússola para ela ser um pouco mais confiável, porque ela é tão forjada, né? A gente já nasce com programações para essa bússola apontar para determinados lugares, nossos desejos serem canalizados para aquele sul, para aquele norte. Então, tem um trabalho de reorganização, que foi onde a Jurema me deu a bênção de entrar na minha vida e fazer chegar, me fazer com que eu oferte essa medicina para as pessoas. Então, quem chega no Corpo Bússola passa por algumas etapas e se a bússola apontar, chega na cerimônia da Jurema. Então, quem participa das cerimônias comigo normalmente participou de alguma vivência, teve algum atendimento individual, teve alguma etapa antes, algum processo comigo de calibração dessa bússola, que é onde eu consigo me posicionar com integridade e honestidade, com a bagagem que eu tenho da academia e com aquilo que eu recebo da espiritualidade, da forma mais íntegra que eu consigo me posicionar, porque eu, de fato, é delicado esse lugar de não ser, né, da aldeia, não cresci no terreiro, minha vida de terreiro, eu tenho 47, cheguei a 6 anos, mas quando eu faço corpo bússola, tem um alinhamento, tem uma integração que me faz muito feliz de estar nesse caminho, né? Entre esses dois pontos que é o tema daqui hoje. Inspira, Passa né, a gente pensar. Inspira a gente pensar nessas possibilidades de teceduras entre esses dois caminhos, né? Eu vejo muito como um futuro ancestral, que Krenak tanto fala, dentro do local dos cuidados, com saúde mental, com trauma, com a saúde física também. Mas como tecer esses caminhos com ética, com respeito, que é muito o que você trouxe na sua fala, né? Entender a nossa jornada, nosso papel, nosso local e nosso posicionamento. Importantíssimo. Carla, chegue mais aqui para a gente conversar. Olá, boa noite a todas, a todos. Queria agradecer o convite da Tabata no Psychedelic, também nesse espaço do Psychedelic Parental, e ter a oportunidade, né, de compartilhar aí as caminhadas junto com outras mulheres que também estão aí nessa referência do cuidado. Eu acho que ter essa perspectiva do cuidado enquanto base, né, seja em qual trânsito for, né, nessa ponte que você, de alguma forma, nos provoca aqui, né, a contar, que a gente transita. Então, ter como horizonte e base o cuidado, né, é realmente muito animador, né, porque sem esse contorno, as coisas podem ganhar outras perspectivas aí que a gente vê
que o descuido pode também adoecer muito, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi um prazer escutar a Josane, e é algo também que me provoca a partilhar com vocês um pouco também da minha caminhada, porque não tem como dizer, né, desse trânsito, eu acho que sem dizer daquilo que nos afeta, que nos move, né, nesse encontro. Então, eu sou psicóloga, mas venho também, eu acho que eu costumo dizer que a minha primeira mestra nesse caminho com as plantas, maestras, foi a minha avó também uma mulher cuidadora, né, para assim dizer, benzedeira, raizeira, eu sou de Minas Gerais, e ela cuidava da sua comunidade com seus conhecimentos, com as plantas, com seu jardim medicinal, então eu cresci nessa referência com ela, nesse aprendizado, né, no acolhimento, né, porque para além das garrafadas e dos preparos estrito sensu que ela fazia, tinha todo um processo de acolhimento, de escuta que ela fazia dessas pessoas e que compunha, né, o seu cuidado e a sua disposição, né, nesse trabalho, nesse propósito que ela né, fazia junto à sua comunidade. Então, eu venho, né, desse contexto de uma cidade pequena, onde eu convivi muito com que me inspirou muito, essa mulher entrou na minha alma, na verdade, e me inspirou muito no meu caminho, né, depois que eu saí de lá, né, na formação em psicologia. Um dos campos que mais me tocou e né, fazendo um pouco essa interlocução, né, desses dois movimentos em mim, assim, que eu acho que foi depois se materializando outros caminhos, mas o que mais me tocou nos estudos com a psicologia foi o campo da saúde mental e do inconsciente, né? Então, me dediquei muitos anos, principalmente no trabalho com saúde pública, fui secretária de saúde, referenciei algumas políticas públicas e trabalhos dentro da política de desinstitucionalização, e isso, né, militei bastante nesse sentido, inclusive, de primar e de apostar no cuidado em liberdade, num cuidado digno, onde a diferença não fosse apartada, não fosse segregada, e não fosse rotulada, né, que muitas dessas diferenças, né, é, na compreensão e nos rótulos de loucura, de psicose, algo que o valha, na verdade, tinha como pano de fundo e estrutural uma intolerância muito grande à diferença e à possibilidade, né, de conviver e de aprender e de incluir, né, outras formas de pensamento, de vida, né, sem romantizar, porque sim, tem sofrimento mental, né, e foi nesse campo também que eu senti muito provocada, né, a repensar outras formas de cuidado, né? Porque a luta foi muito grande, né? Foi muito bom e é bom, né? Eu reconheço que tem trabalhos seríssimos e que seguem nesse campo do cuidado em liberdade, mas que foi ganhando outros aspectos que, de novo, repetia essa lógica de apagamento dos sujeitos, né? De segregação, de aprisionamento que é através das hipermedicações, né? Isso realmente me angustiava bastante, de perceber que essa lógica, de alguma forma, estava numa espécie de substituição da mesma segregação que a gente vivia, né? E lutava para que não acontecesse. E foi nesse caldeirão, né, de angústias, também de reflexão sobre a minha prática na psicologia, e junto com a maternidade, eu sou mãe de Valentina, né, que também aconteceu à época, que eu comecei a me indagar muito, né, quais as outras possibilidades de cuidado e como que o entendimento sobre saúde dentro do SUS tem um conceito e um princípio que eu gosto muito e que a gente carrega também no LIS, eu vou falar um pouco do LIS para vocês, né, que a Tabata mencionou, que é o conceito ampliado de saúde, né, que no entendimento de que saúde não é só ausência de doença,
né? Que a saúde é muito mais ampla do que a cura exatamente de um sintoma ou de uma enfermidade X ou Y, né? É justamente as relações comunitárias, bem-estar e segurança social em vários níveis. É uma série de outros aspectos que produz saúde, não é? E nessas provocações e nessas reflexões, né, e junto também com tudo que eu estava vivendo em relação à maternidade, é, como os junguianos gostam de dizer, né, numa sincronicidade, uma amiga me chamou para uma cerimônia de ayahuasca. Eu já vinha, né, eu tinha alguns estudos e uma relação já de alguns anos, desde 2010, que eu tenho uma relação com o Peru. Mas desde 2010, entre 2010 e 2014, eu tive uma relação mais referenciada ao xamanismo da Serra, que tem outros elementos e outras agências, né, dentro dessa perspectiva de cuidado e de práticas ancestrais, desses conhecimentos ancestrais. Só que aí, com o contato com a ayahuasca em 2014, nesse contexto que eu expliquei para vocês, é, aí realmente, assim, eu desloquei muito, muito do que eu estava pensando, inclusive na minha prática, né, como cuidadora na saúde, né, e como psicóloga. E comecei, no meu próprio processo, né, perceber, né, e aí isso justamente vinha muito desse campo minha, da prática clínica, né, como psicóloga clínica também. Comecei a perceber e fiquei muito assombrada com a potência que era esse trabalho com essa planta em especial, né? Na época era essa planta que eu tive uma maior relação com a ayahuasca de catalisar materiais inconscientes, catalisar memórias traumáticas, afetos. Eu fiquei muito impressionada com isso. E isso realmente me moveu. Eu me desliguei do trabalho, né? Comecei a pesquisar de um trabalho específico para eu ter. Perdão, gente. Vale, pega para mim. Me desculpa. Então, eu comecei a pesquisar muito, né? Assim, nesse campo, dessa interseção justamente que eu estava tocada, né? Naquilo que eu estava observando, da emergência do inconsciente, através desses rituais, né, que eu estava tanto percebendo no meu processo, quanto percebendo também nas pessoas que eu comecei a acompanhar e conviver, né, junto disso, e, e nesse sentido eu comecei a saber um pouco de um trabalho nessa interlocução no Peru, que tem uma experiência de mais de 30 anos, que é o Centro Taqueuase. Ele é um trabalho muito focado ao uso problemático de drogas, que recebe pessoas de vários países, né, do mundo todo, e que tem justamente uma interlocução, né, de práticas terapêuticas da psicologia com medicinas tradicionais do Alto Amazonas peruano. Então, quis saber mais desse trabalho deles, né, e numa coincidência, também encontrei com o Eduardo Gastelo Mendes, em Belo Horizonte, ele morreu há pouco tempo, mas ele era uma das referências da Escola Nacional de Psicanálise do Peru, e justamente ele estava falando, né, nesse encontro, foi num espaço de uma pessoa é, que eu conhecia, que eu também atendia nessa clínica, e ele foi justamente falar isso, né, das inquietações, do que ele estava buscando entender nessa relação da psicanálise com a emergência do inconsciente através das plantas maestras. E aí, então, eu já tinha feito um contato com o Taqueuase, nesse encontro com o Gastelo Mendes, isso ficou ainda mais vivo em mim, e ele mencionou sobre as dietas, que dentro do vegetalismo, eu não sei se todos aqui sabem, né, mas o vegetalismo, ele tem na sua centralidade o aprendizado com as plantas maestras, e a tecnologia sagrada, a base, né, desse aprendizado são as dietas, né? É um isolamento, em poucas linhas aqui, é um isolamento na mata, com restrições alimentares e com a toma de uma planta maestra que você vai se relacionar. E pode ser com vários motivos, né?
que seja para um processo de cura e de cuidado pessoal, como um curandeiro, como um maestro vegetalista que vai desenvolver esse relacionamento com esse espírito e com essa planta para aprender. E é através das dietas que eles recebem, sim, os ensinamentos, né? Com a planta que ele está relacionando. E aí o Takeuase faz esse trabalho com as dietas, né? Então eu me inscrevi para uma dieta no Takeuase. E aí, nessa experiência com essa dieta, aí realmente não ficou pedra sobre pedra. Aquilo que eu já estava muito tocada e movida, eu, eu não tinha passo atrás. Eu acho que muitos de nós que passam por essa experiência entendem assim, não tem, como é que eu volto? Para que referência eu volto? Então, eu sem saber, na verdade, assim, com uma série, inclusive, de desafios, e eu acho que nessa caminhada aqui estamos entre mulheres, a gente sabe que os desafios são muito grandes, né, e mesmo entendendo os meus desafios, eu me apresentei para eles e também apresentei o meu desejo dessa aproximação e desse conhecimento mais profundo do trabalho deles. E foi nessa possibilidade que eles me chamaram para um trabalho lá, e eu mudei do Brasil para a Amazônia peruana. E aí, nesse processo, né, assim, vivendo lá e trabalhando no Taquioase, oferecendo meu trabalho como psicóloga, eu pude experimentar e ser tocada por uma dimensão de conhecimento com uma racionalidade e com uma estrutura de epistemológica muito diferente. Por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse dialogar com o que eu tinha na minha caminhada, nessa ponte, eu não conseguia. Assim, ficava capenga, era insuficiente. Se eu, né, nesse intento e nessa disposição de um diálogo honesto com essas outras epistemologias, com esses outros conhecimentos, não é? E eu comecei a perceber que aquilo que me movia também em relação a esse encontro, que era o estudo da psique, do inconsciente, era ínfimo, era um pequeno recorte do que se apresentava, né, para mim, nessa relação com essas outras epistemologias, com esses outros conhecimentos, com essas outras racionalidades, dessa cosmovisão, no meu caso eu posso dizer, de muitos povos e grupos indígenas da região do Alto Amazonas peruano e dos vegetalistas, né? O vegetalismo, ele tem, como eu falei, na centralidade esse aprendizado com as plantas maestras e uma série de tecnologias e sabedorias na relação com essas plantas, não é? Que vem dos conhecimentos indígenas. Mas até no processo de resistência e do processo de colonização, há algumas incorporações de outras tradições, né? Como a tradição cristã e tudo mais. Mas na sua essência, na sua centralidade, na sua posição de trabalho, né, tem essa relação com a saúde, né, com a cura, com a espiritualidade, no relacionamento com plantas maestras e seus espíritos, né? A ayahuasca, né, dentro do vegetalismo e dessas práticas, é uma das plantas, né? É uma das plantas maestras, mas são muitas plantas maestras, e que o aprendizado de um curandeiro, para ele ser uma guiança espiritual e dos rituais, ele vai precisar fazer muitas dietas, né? Então, justamente, né? E aí eu fui realmente entendendo entendendo e me angustiando também, como que poderia sim tecer essa ponte. Era algo que eu gostaria e que à época isso me movia, como poderia ser essa ponte, mas com uma formação tão eurocentrada, com uma estrutura de pensamento, de conhecimento tão alicerçada numa visão de mundo que não cabia, né, que não incluía exatamente a visão de mundo, por exemplo, né, da composição de espíritos, de plantas, de agências, de linguagem, outras, e de um diálogo que era real, que não era metáfora poética, que era real, que era o diálogo interespécie. Porque eu experimentava isso, eu acompanhava as pessoas no Taquioase, depois em outros trabalhos, como o Centro Ampicu,
que é do Han Chun, um maestro que, bom, esse aqui a gente não dá para estender, mas que eu conheci antes de conhecer, né? E isso, assim, meu caminho, ele foi também se conformando num, num lugar que eu não intencionei, que eu nunca pensei, na verdade. Eu fui cada vez sendo mais é, afetada, convidada, convocada, eu não teria medo de dizer isso, para aprender dessa outra racionalidade, para me dispor a, a, a aprender e a também facilitar, né, junto com esses outros aliados e alianças que eu ia fazendo, como alguém também que estava nessa disposição, né, como uma condução, como meio, como um veículo, né, nessa relação com os espíritos e com as plantas maestras. Então, isso foi ganhando cada vez mais força para mim. Eu acho que, como todas nós, eu acho que em algum momento da vida de vocês, nesse trânsito dessa ponte, né, não foi uma situação fácil, e não é, né, não é algo fácil, né, e uh, o meu trabalho, né, assim, voltando do Peru, eu segui trabalhando com Taguiás, dando supervisão por um tempo no Brasil, mas com esse desejo imenso, né, de configurar um trabalho que fizesse um diálogo honesto, um diálogo simétrico, um diálogo respeitoso entre esses dois campos de conhecimento. E aí, nesse sentido, que nasce um pouco o LIS, né? Juntamente com dois parceiros, né, que integram a Novo Humano, a gente começou a construir, né, esse trabalho aqui no Brasil, tem 2 anos de existência, no Rio de Janeiro, né, e o LIS, justamente, ele é um centro espiritual das práticas vegetalistas, né, a nosso carro-chefe de trabalho são as dietas vegetalistas, aqui a gente faz essa dieta de 9 dias, isso é uma referência, a gente sabe, né, eu mesma já passei por dietas muito mais longas, nesse tempo, né, como eu falei com vocês, na minha relação com o Peru desde 2010, mas desde 2014 até agora, né, num processo também de aprendizado e de trabalho muito intenso, né, assim, de muitas dietas que eu faço nesse preparo dessa condição, né, do meu trabalho também como facilitadora no LIS, mas a idealização e a cofundação do LIS está alicerçada nisso, né? Um centro espiritual, mas que tem um diálogo com a ciência, na relação com uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta, e um núcleo de ensino e pesquisa, né? Com antropólogo, psicólogo, nessa relação multidisciplinar, intercultural também, não é? é, que apoia e que dialoga e tem um esforço, né, de pensar uma abordagem e bases epistemológicas que possam fazer esse diálogo e possa fazer essa interlocução de de uma maneira que não reduza, né, no caso da psicologia, a psicologismos, né? A gente sabe que é um desafio, quem está nessa disposição sabe o quanto isso é desafiador, né? Mas nessas coincidências da vida, né, que hoje eu acredito muito pouco em coincidência, né, mas nesses bons encontros da vida, né, e dessas parcerias, dessas alianças que vão chegando e nos ajudando nessa construção desse trabalho, eu conheci um estudioso da, de uma psicanálise, né? Porque eu tinha muitas críticas e muitas dificuldades, passei a ter muitas dificuldades de fazer um diálogo, né, com a psicanálise ortodoxa que eu tinha sido formada nesse campo. Então, o encontro com o Bernardo, inclusive, ele está aqui, é psicólogo também, né, da nossa equipe, Tiago, que é coordenador também de projetos do Núcleo de Pesquisa, está aqui. Então, nesse encontro com ele, eu conheci uma psicanálise que tem uma outra perspectiva, né, de entendimento de inconsciente. É uma ampliação do inconsciente
onde ele não faz uma redução a fenômenos psíquicos, né, que tem uma outra disposição de entendimento, numa abstração, num entendimento maior de que tudo é linguagem, né? E isso me ajudou muito a pensar na convergência da cosmovisão e das referências que eu tinha e tenho do vegetalismo, né? E mais, né? No vegetalismo, entendendo que eles têm tecnologias maravilhosas que possibilitam justamente esse diálogo. Então, apesar da especificidade da linguagem humana, mas a linguagem dos rios, dos animais, das árvores, das plantas. E no vegetalismo, né, eles têm a técnica de nos colocar em condição de diálogo interespécie. Então, isso realmente me moveu a estudar muito esse campo, apesar de que no LIS a minha prática não é como psicóloga, né, é um centro espiritual, mas a gente tem o apoio de uma interlocução justamente nesse ponto, principalmente da pesquisa, né, dessa epistemologia e no caso da psicologia, dessa vertente de psicanálise que, que consegue, né, que tem um arcabouço conceitual e de pensamento que vai ajudar a gente a pensar justamente num diálogo simétrico, né? Onde o espiritual é escutado enquanto espiritual, e não reduzido ou traduzido a fenômenos psíquicos, sintomas, etc. Não é? E essa abstração também nos leva a nos deslocar dessa questão da separação de natureza e cultura, né? E também dessa perspectiva cartesiana do sujeito-objeto, não é? Que tanto nos adoece, não é mesmo? Né? A gente nessa supremacia humana, né? Onde que a gente se coloca no centro, né? E com isso nos autorizamos, né? A uma objetificação das coisas, das relações, né? A gente tem destruído muito e tem junto nos destruído, porque a gente é parte dessa rede, não é? Então, assim eu vejo que é uma psicanálise que consegue, né, como eu falei, escutar o espiritual enquanto espiritual. É um quadro conceitual muito mais inclusivo, né, e que a gente tem feito uma aposta nessas bases que eu estou falando para vocês, né, do nosso trabalho, e estamos aí na construção, né? E essas trocas e o encontro com colegas que também está nesse esforço, né? É muito rico, né? Porque a gente sabe que é um desafio enorme, né? Não sei se vocês conhecem aquele livro do Mark Aishalar, Integração Psicadélica, né? Ele faz justamente essa provocação e essa proposta, né? De pensar um metaparadigma, né? Mas que dê conta, né? Dessa relação, né? Que dê conta de um diálogo mais horizontalizado e não, né, num aspecto de colonização ou de redução a fenômenos psíquicos, né? Ele faz um esforço nesse livro, né? Nesse sentido, mas ele reconhece também os problemas sobre isso, né? E aí a gente está justamente nessa aposta, né, dentro da psicologia, da pesquisa e na rede, né, que a gente faz parte e compõe para que a gente possa seguir aí tecendo essas pontes, caminhando nessas pontes, né, para a gente conseguir aí ofertar e receber, né, dessa relação algo mais simétrico, mais horizontalizado, né, mais respeitoso. E é nessa disposição que eu sirvo, e é nesse caminho que eu me disponho, o meu trabalho, a minha, a minha caminhada, né, e é muito bom estar aqui com outras mulheres, tecendo isso, né, tecendo essa caminhada juntas, tá? Agradeço aí a possibilidade dessa troca, muito obrigada. Que bom poder te ouvir, Carla. Me vi similar assim, em muitos momentos da sua história. Também, enquanto psicóloga de formação, uma das coisas que percebi com a ayahuasca foi, nossa, o que eu aprendi na psicologia é um pedacinho comparado com esse tipo de expansão que a gente consegue ter, né? E me toca também a sua fala de lembrar de algo que eu entendi nesse caminho, no meu caminho com as medicinas, que é
o quanto que a gente precisa desaprender enquanto seres urbanos que querem adentrar nesse caminho das medicinas ancestrais. Claro que aprender é muito importante, ter esses ouvidos abertos, respeitosos, para ouvir justamente de uma forma sem hierarquizar saberes. Mas também desaprender é uma chave muito importante para a gente abrir espaço para reciclar algumas verdades que a gente aprendeu, sabe, da ciência moderna, sem invalidar a ciência moderna, Ah, mas também entendendo que não existem essas hierarquias que a gente foi dito que tem, de que a ciência moderna é o máximo da verdade e que as ciências ancestrais, e que a sabedoria indígena, a sabedoria preta, seria menor ou seria curandeirismo de uma forma pejorativa. sim, Então, assim, é desaprender, é decolonizar bastante coisa. E, e a sua fala me lembrou disso, enriqueceu muito esse debate. Obrigada. é assim. Raíssa, venha. Uau, o que dizer, né? Depois dessa escuta tão rica. E agradeço muito por esse espaço e pela oportunidade de escutar e ser escutada também, né? Poder partilhar e isso é cuidado também, quando a gente abre espaços. E cuidado, uma palavra que ficou circulando muito aqui, porque fiquei prestando atenção, gente, women who care, né? Mulheres que cuidam. Mas o que é cuidado, no fim das contas? O que são mulheres que cuidam? Né? Eu fiquei pensando no quanto o cuidado faz parte de como a mulher lida socialmente, nos papéis que ela acaba executando, especialmente a mulher cis e a mulher negra. A mulher negra, a mulher, essa cuidadora. E eu, sendo uma mulher cis e negra, que dedica a vida ao cuidado de muitas formas, né? Inclusive cuidando de outras mulheres, cuido como mãe de duas meninas, eu cuido como psicóloga de mulheres, e a psicologia, como diz o gestalt terapeuta Jorge Ponciano, é uma pedagogia do cuidado, né? Então, cuidado, o tempo todo. Cuido como trabalhadora de uma casa de ayahuasca, da linha unificada, cuido como facilitadora de aprendizagens, e sou muito cuidada pela vida, por minha rede, por essa natureza mais que humana, com a qual estou sempre buscando me relacionar e aprender e escutar, e sou muito cuidada pelas medicinas que me acompanham também, especialmente pela madre ayahuasca e pelos queridos ninhos santos, os cogumelos. E a gente está em um círculo da Psychedelic Parenthood Community, né? Então, psicodélico, parentalidade, Tabata, você trouxe um pouco desse contexto, né, nessa tradução dessa parentalidade, dessa ideia de comunidade, que é justamente cuidado. A gente está falando de cuidado aqui o tempo todo, né? Esse contato com as medicinas, cuidado, de novo. E cuidado quando a gente traz para o português como uma palavra que vem ali do latim, cogitatus, né, que seria pensamento, atenção direcionada para alguém, e também cura, cuidado enquanto cura, mas não como algo que vai sanar, né, sanar no sentido de findar, né, até o sanar, trazendo do espanhol, findar alguma coisa. A gente está falando do contrário, não é de findar, mas de criar possibilidade, de criar sustentação, de criar uma rede, né? Então, cuidado, de novo, me faz pensar nisso. E quando olho para o cuidado na minha trajetória da psicologia, na minha trajetória com as medicinas, é justamente isso que eu tenho, especialmente com as medicinas. A ayahuasca me ensina toda vez que tenho contato com ela, como esse cuidado em comunidade pode e precisa acontecer. Embora você possa ali viver uma experiência sozinha, sozinho, sem essa comunidade, esse cuidado fica defasado, né? Então, de novo, cuidado me levando a pensar em comunidade, cura me levando a pensar nesse cuidado, nessa delicadeza, nessa atenção direcionada para algo e numa rede de sustentação. E minha maior mestra nessa existência é a natureza,
né? A natureza não como somente uma floresta fora de casa, esse lugar, né, que eu separo de mim, humano, cultura, como Carla trouxe também, essa separação entre cultura e natureza. Eu entendo natureza como cultura, natureza como esse todo, natureza como esse cosmos. Então, essa grande natureza é minha grande mestra. E ela é o meu maior modelo de cuidado também. Quando olho para essa natureza a partir dos meus olhos humanos, dentro do que é possível perceber e sob efeito das medicinas, percebo um pouco mais, né, com muita humildade dentro do que é permitido, mas percebo um pouco mais. Eu vejo, numa floresta, por exemplo, árvores se comunicando por redes subterrâneas, né, as micorrizas, a partir desses micélios dos fungos, árvores maiores enviando nutrientes para árvores menores, árvores com grandes raízes, profundas raízes, como as do Cerrado, de onde venho, de Brasília, Calanga do Cerrado, essas árvores com raízes profundas, pegando esses nutrientes, essa água do solo, e levando para aquelas que têm raízes tão pequenininhas, né? Então, tem ali uma rede complexa e muito inteligente de cuidado. A floresta cuida de si mesma através de uma rede de reciprocidade, né? Então, percebo que a gente precisa aprender muito sobre reciprocidade, sobre essa relação de interdependência na psicologia, no caminho das medicinas, especialmente quando essas medicinas chegam para os centros urbanos, chegam ali nos templos, né, os xamânicos, e todo mundo quer sempre oferecer alguma coisa muito diferente, e até em estratégias de cuidado pela própria psicologia, quando entra em contato com essas medicinas, a gente precisa aprender sobre essa rede de reciprocidade, sobre essa rede de interdependência, que por mais que você ofereça ali um serviço, né, se você não contar com essa grande rede, esse serviço pode descuidar, inclusive, né? E aí a gente vê cenários de vários abusos, justamente porque falha nessa rede. Essa rede é rompida, né, quando há uma relação abusiva. E uma outra coisa, até pensando nesse encontro de hoje, nas últimas semanas, tive a oportunidade, sou de Brasília, mas estou morando em Jundiaí, São Paulo, temporariamente, depois retorno a Brasília, e com muita vontade de conhecer novos espaços, né? Faço parte ainda de uma casa de ayahuasca em Brasília, mas aqui estava com vontade de conhecer espaços que haviam me recomendado, e um em especial me chamou bastante atenção, né? Dirigido por psicólogos e tudo mais, e fui. E nessa casa, né, muito bem organizada, eu percebi uma outra face desse cuidado que me incomodou um tanto, né? Porque cuidado às vezes é pensado como é, algo que ultrapassa a autonomia da pessoa, pode ser confundido como aquilo que ultrapassa a autonomia, então eu interfiro demais na autonomia daquela pessoa. E ok, tudo bem, a forma como a casa é organizada, mas muito engraçado porque se qualquer pessoa se levantasse, um cuidador, inclusive chamado assim, ia atrás. Me levantei, fui beber água, um cuidador veio atrás. Fui ao banheiro, um cuidador veio atrás do banheiro. E, gente, como pode, né? Tá tudo bem, tá tudo certo por aqui. Então, esse cuidado precisa ser solicitado também. Talvez você possa cuidar quando você oferece esse espaço. E aí vejo isso acontecendo na clínica e fora dela, nesses espaços da ayahuasca, nas cerimônias com cogumelos, né? Eu não posso invadir o espaço da outra pessoa. Cuidar é dar espaço, criar esse espaço. É permitir que a pessoa confie, né? É criar bordas flexíveis, é algo que posso trazer aqui, admiro muito na condução de Tabata em cerimônias em que tive a oportunidade de estar com ela, é justamente isso. Se oferece esse espaço para que a pessoa seja. E as próprias medicinas fazem isso, a natureza faz isso, né? Porque nós, humanos, com a nossa perspectiva
de colonizador, tentando conter a experiência do outro. Tentamos tanto fechar e, né, direcionar de uma forma tão rígida. Então, que possamos, com muita humildade, aprender com essa natureza e com a natureza que estamos falando delas, das medicinas, das bioculturas, né? E algo que gostaria de trazer também, e aí de novo sobre cuidado, é uma fábula que não sei se vocês já viram em algum lugar, já leram, né? Que é trazida pelo Leonardo Boff, se chama Fábula Mito do Cuidado, às vezes é colocada também como Fábula Mito da Cura. Ele traz no livro Saber Cuidar. E gostaria de ler um trechinho, né? Só para a gente ampliar aqui nossa discussão. Ai, fechou, peraí. Bom, certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita do barro, o material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada humano, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Então, né, essa é uma fábula muito interessante, porque ela fala da natureza do humano, né? Se a natureza da natureza é cuidar, a natureza do humano, enquanto natureza, nós somos natureza, humanos são natureza, né? Também é o cuidado. Então, faz parte da nossa natureza esse cuidar, mas, de novo, um cuidado com bordas flexíveis, um cuidado que permita que o outro seja. Lá na cerimônia com a ayahuasca, por melhores que fossem as intenções, né? Não me senti cuidada, me senti violada. Mas esse cuidado poderia ter sido oferecido a partir desse olhar amoroso, né, desse eu confio em você. E é essa voz que eu escuto das medicinas. Eu confio em você, confia em mim, eu confio em você, aqui a gente vai navegando juntas, né? E não sei se tem mais algo que sinto de trazer aqui hoje, por enquanto, mas agradeço o espaço e assim sigamos. Obrigada. Sempre trazendo uma arte, né? Acredito que a arte ela é muito amiga da expansão da consciência. E tem coisas que a gente expande que não tem nem nome, que não tem nenhuma linguagem. E que às vezes a arte consegue dar forma através de metáfora, de desenho, de movimento, de música. Então, agradeço também o toque, a pincelada artística. E algo que você falou agora no final me tocou para a gente voltar para essa questão da comunidade, tanto da parentalidade, mas também dessa comunidade que não é de sangue, porque eu vejo que é uma tecnologia ancestral que a gente da cidade perdeu um bocado. No geral, falando no geral, né? E em como a gente aprendeu o que é o cuidado, a saúde, muito individualizado, muito setorializado, né? A própria saúde mental, como se fosse questão de cérebro. Mas até depois vou pedir para a Jo falar um pouquinho mais dentro desse lugar do psicossomático, dessas dores emocionais que viram dores físicas crônicas, por exemplo.
Então, quando a gente consegue pensar nesse macro de tudo conectado, a gente percebe que até o cuidado muda. Porque com uma noção de comunidade, a pessoa, indivíduo que está ali numa cerimônia, ela provavelmente vai sentir mais confiança, mais segurança, mais à vontade, naturalmente, porque ela está com essa noção de comunidade, de suporte, de rede. E aí, quem sabe, não vai precisar de alguém pastorando ela toda vez que ela levanta ali para tomar uma água. Eu vejo que é um modelo, esse modelo aí que você citou, usando como exemplo para a gente pensar nesses novos modelos de cuidado, de terapias psicodélicas, né? Que são modelos que querem pegar algo que é ancestral, que é algo que muitas vezes é comunitário, e psicologizar, como a Carla trouxe, e traduzir para uma linguagem de ciência contemporânea. Uma linguagem excludente, uma linguagem individualista, uma linguagem que segrega, uma linguagem onde muitas vezes o modelo é colocar uma pessoa deitada com um cobertorzinho, com uma venda, com um fone, sozinha ali, né? Sendo que a gente vê outros modelos, outras abordagens de cuidado, muitas vezes indígenas, muitas vezes afrodiaspóricas, onde a comunidade faz parte da integração e também da expansão. Estar com o outro em roda, às vezes ter mirações de olhos abertos, perceber a existência do outro, e aquilo me toca, e aquilo conecta algo da minha história. Isso é bastante rico e tem a ver com você se sentir confortável em comunidade, confiável ali, né? Que lindeza. Bom, já que chamei o nome de Jo, vou voltar para ela aqui. Jo, fala um pouquinho para a gente dessa questão psicossomática, porque eu sinto que muitas vezes a própria psicologia não fala tanto quanto poderia, sabe? E isso para mim tem muito a ver com a expansão da consciência, com todas essas pesquisas científicas que andam sendo feitas para curas crônicas, para depressão refratária, para transtorno de estresse pós-traumático, muitas questões que vão para o corpo físico também, né? Que são de saúde mental e vão para o corpo físico. Exatamente, Tabata. E eu acho que esse nome que me foi trazido pela Jurema, Corpo Bússola, foi muito preciso, porque o corpo de fato sinaliza o corpo enquanto nossa instância mais densa, né? Às vezes a gente avança na consciência em várias etapas, em várias camadas, acessa outros níveis, mas o corpo lembra dessa encarnação, dessa existência aqui na terceira dimensão. E foi muito bom você, enquanto você falava dessa força da comunidade que cura, que trata, que cuida, que zela, para além da substância que está sendo consagrada ali, né, na experiência, me recordou a minha primeira experiência com a Jurema dentro da aldeia, porque foi durante o seminário, que foi na aldeia Trucar, que é a aldeia onde o meu padrinho da Jurema foi iniciado há 51 anos atrás. Ano passado eu tive a oportunidade de estar na aldeia. Mas as pessoas com quem eu cheguei na aldeia já tinham viajado de volta e eu estava assim, ainda me sentindo com um pouco de receio de ir consagrar a medicina, procurando uma das cacicas, né, das pajés com que eu criei afinidade. E nisso meu coração em taquicardia. Eu no toré, mas sentindo o coração agitado. E aí, quando ela chega aqui e me pergunta se eu já tinha bebido a Jurema, eu falei, ainda não, eu estava te procurando. Porque as pessoas com quem eu vim já foram embora, você foi a figura de referência, eu estava com receio, eu queria alguém para estar comigo nessa experiência. Ela me trouxe a seguinte resposta, minha filha, aqui todos são parentes, aqui todos da aldeia vão te cuidar, não precisa temer. E aí me conduziu até o pajé para consagrar a Jurema. E esse senso, ela fez, você pode vir a hora que quiser, porque aqui todos vão te cuidar. Eu estava procurando os parceiros da viagem, né? E
Não, todos aqui estão prontos para cuidar de você. E aí eu fui para beber a medicina, beber a Jurema. E meu coração entrou num apaziguamento, eu consegui entender a mensagem que estava por chegar. E, por vezes, quando eu sinto essa taquicardia, essa agitação, eu fico imaginando, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, se eu ainda estivesse dentro da lógica de um sintoma de pontada no peito, que eu poderia parar numa emergência. Quantas vezes a gente procura, né, e volta sem solução? Ou, né, é psicológico, né? Volta sem solução. E, na verdade, tem um processo de uma conexão, de uma busca, que esse coração quer ser escutado, que esse corpo quer ser escutado. E a gente vai precisar de um pouco mais de presença, né? Vai precisar aguçar mais a percepção, vai precisar entender um pouco mais dessas histórias, das estruturas que nós pertencemos, né? A história do nosso pertencimento, nas nossas linhagens, porque o corpo conta a história de onde a gente vem. Eu comecei falando aqui desse avô juremeiro, então, lá entre os trucados também me falavam assim que eu estava procurando a minha rama, né? Você é a rama, tem a expressão da rama, a raiz e a rama, né? Porque eu faço parte de uma linhagem. Então, eu volto para procurar aquilo que já me constitui por essência, mas que a educação, a formação que eu tive na cidade me manteve longe disso. E meu corpo aponta, né? Quando eu vou estudar a microfisioterapia, a bioenergética, o TRE e outras abordagens, né, informadas sobre o trauma, pela via do corpo, para tentar traduzir o que esse corpo conta e ajudar nesse caminho de volta da renegociação, parte importante é encontrar essas memórias, aquilo que nos aconteceu e aquilo que aconteceu aos nossos antepassados. A epigenética já está aí rastreando até 4 gerações para trás, né? O maior estudo da epigenética fala de 4 gerações para trás que ainda estão aqui na nossa fisiologia, na nossa biologia, se resolvendo. Então, tem coisas que o nosso corpo está trazendo à tona que são conflitos vividos pelos nossos pais, avós, bisavós. E quantas memórias existem, né? Isso é o que a ciência moderna já chegou. Então, esse corpo, quando demonstra algo, tem um rastro, tem um fio da história que precisa de mais presença, precisa da escuta. Hoje eu fui a uma consulta médica dentro de um hospital, né? E tive. É interessante não estar no hospital enquanto profissional, como eu tenho, por exemplo, o cuidado, porque assim, eu estou num lugar de vulnerável, né? Eu não sei se o profissional ou a profissional que vai me atender pode ter preconceito com minha guia de orixá que eu use, com alguma coisa que eu use. Então, eu cuido com essas informações, né? Que no lugar de cuidadora, pelo contrário, eu faço questão, às vezes, de mostrar para que a pessoa, caso não goste, aprenda a respeitar ou não, né? Naquele momento, porque ali é um lugar de respeito. E caso a pessoa tenha afinidade, ela vai se sentir confortável, olha, vi ali uma conta de orixá, vi ali uma referência que vai me dar algum conforto. Mas já no lugar de vulnerável para ser cuidado, eu guardei, eu não sei quem vai me atender, se é uma pessoa, né? Eu sou uma mulher negra, então existe esse campo dessa vulnerabilidade que a gente precisa se dar conta também de se preservar, ainda mais nesse Brasil, nesse modus operandi que a gente está aqui agora, né? Então eu cuidei de guardar, eu não sei se essa profissional que vai me atender pode me negligenciar um cuidado, talvez, porque leu algo que. Então, esse cuidado fino, porque a gente comunica, né, com tudo. Minha pele comunica, minha melanina comunica, meu cabelo comunica. Está tudo comunicando algo que vai ser lido, né? A gente vai trocando informações e vai cuidando.
e espera ser cuidado também, mas sabendo que também esse limite, né, é fino, e a autopreservação também é uma estratégia de cuidado. Obrigada novamente, Ju. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui. Pessoal, temos alguns minutos para perguntas de vocês que estão assistindo. Vocês podem mandar aqui no chat, que eu leio as perguntas. Se quiserem direcionar para alguma das participantes, ou se quiserem deixar aberto também. Não precisam ter vergonha, hein? Dou-lhe uma. Bom, lá no cartaz do evento, vocês também vão encontrar os perfis delas, né? O perfil do Liz, da Carla. Então, se a fala delas tocou vocês, sugiro fortemente de ir mais fundo no trabalho delas. As três têm várias formas de atender com cuidados a vocês, né? E tanto com medicinas ancestrais quanto com a ciência contemporânea. E mais uma vez, em nome da Psychedelic Parenthood Community, é um prazer poder ter esse espaço para ouvir mulheres, entre mulheres, celebrar a história de vocês, celebrar o caminho de vocês e a coragem de vocês, porque caminhar construindo pontes é uma grande de uma ousadia que a gente tem. Vamos combinar, né? Como a Carla também falou, às vezes não é fácil, às vezes cansa, né? Construir caminhos, abrir caminhos, como algum foi citado aqui, abrir caminhos não é um ofício simples. Então, a gente celebra a coragem de vocês no pioneirismo, certo? E é isso por hoje. Agradeço e boa noite a todo mundo.